E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner, esse aqui é o canal Tragicômico, bora pro vídeo de hoje. Se liguem só nessa thread do rapper Zubi. Esse cara é brabo, mano. Um dos rappers que eu mais respeito no mundo, com certeza. Eu já comentei sobre ele em um vídeo porque, mano, esse cara, ele simplesmente entrou numa competição de levantamento de peso. Sei lá, acho que foi no Reino Unido, enfim. Ele entrou numa competição feminina de levantamento de peso, falando que ele era uma mulher trans e começou a quebrar os recordes das mulheres da competição. Só pra demonstrar o absurdo que era aquilo. Depois ele ainda falou, cara, eu sou um homem normal, eu nem sou um atleta, eu simplesmente faço minha academia e de vez em quando eu cheguei aqui e quebrei os recordes. Então, como é que isso pode ser justo? E ele não mudou nada, foi só tipo na base da identificação mesmo. Chegou lá e falou, eu sou uma mulher trans, participou do negócio e quebrou uns recordes. Mas agora ele fez uma thread que também merece destaque, merece ser compartilhada. Ele falou aqui, ó, usar o termo anti-vaxxer para descrever toda e qualquer pessoa que não seja a favor de vacinas forçadas está totalmente fora de questão. Não tem sentido agora. Adicione-os à lista de termos que foram assassinados por uso excessivo e uso indevido juntamente com a racista e supremacia branca. Aqui então ele está basicamente fazendo uma crítica aos rótulos hiperbólicos que os identitários adoram, né? Eles simplesmente pega uma palavra muito pesada para começar a usar em cima das pessoas que defendem coisas marginalmente similares ao que eles estão rotulando, porque é feio e ninguém quer se identificar como aquilo, né? Então ele colocou que transformaram o termo anti-vacina em mais uma dessas ofensas vazias, sem sentido, porque você não sabe mais se a pessoa que está sendo chamada de anti-vacina realmente acha que as vacinas fazem mal, que, enfim, todas as vacinas são ruins, que, enfim, colocam chip ou sei lá o que mais, ou se a pessoa simplesmente fala, não, eu acho que as pessoas deveriam ter o direito de escolher se querem ou não se vacinar. E aí já coloca tudo no mesmo bolo, sendo que claramente não são a mesma coisa. Muitas dessas pessoas que falam que as vacinas não deveriam ser obrigatórias não tiveram problema em se vacinar. Elas falam, não, eu acredito que funcionam, eu vou lá e vou me vacinar, mas eu sou contra a obrigatoriedade, simplesmente. Mas é antivacina igual o cara que acha que toda vacina é horrível e faz mal e que nenhuma deveria ser utilizada, enfim. Por isso que a palavra vai perdendo sentido, o significado se esvazia. E ele continua. Todos os anos, os esquisitos encontram um rótulo que significa apenas ruim para eles e então começam a atribuí-lo a tudo e a todos que não gostam, a ponto de não significar nada. É tão banal. Temos inflação monetária e inflação de rótulos. Basicamente foi isso mesmo, né? A esquerda conseguiu criar a inflação de rótulos. Eles usam até cansar e até o rótulo perder completamente o sentido, tipo genocida, né? Que era uma coisa terrível e daqui a pouco já não significa mais nada. Só se eu não gosto da pessoa, é genocida. E ele continua, ó. Você pode dizer quando um termo se tornou sem sentido porque ele começa a ser aplicado a pessoas para as quais faz zero sentido. Por exemplo, chamar as pessoas pró-vacina de anti-vaxxer e chamando negros de supremacistas brancos, etc. E realmente esse tipo de coisa começa a acontecer. O identitarismo esvazia tanto o significado dessas palavras que é exatamente isso. Então foi uma boa thread do Zubi sobre a inflação de rótulos promovidas pelos identitários. Essa aqui eu simplesmente achei uma ideia interessante. A Lígia falou, ó, eu acho que precisamos criar o Consertando o Tabu para tentar reverter algumas das problematizações escrotas que a Quebrando o Tabu fez, né? Não só ela, mas enfim, que o identitarismo fez. E quais seriam alguns exemplos que ela citou aqui? Ó. Cavalheirismo é fofo. Quem sabe a gente consegue resgatar o cavalheirismo. A palavra esclarecer é legal. Cuba é ditadura e ditadura não é da hora. O mundo não surgiu quando você nasceu, jovem. E por aí vai. Eu acho que seria bom a gente tentar consertar alguns tabus que foram quebrados. Isso aqui eu achei muito interessante, olha só. O Eli, ele deu RT num tweet que compartilhava o deslocamento populacional dos Estados Unidos. E aí ele disse, ó, as pessoas votam com os pés. O estado que menos praticou o autoritarismo sanitário em 2021, a Flórida, recebeu o maior influxo de imigrantes internos. Já a Califórnia, trono supremo dos democratas e ungidos de plantão, perdeu 1% da população. Ungidos é meio que uma referência ao Thomas Sowell, né? Basicamente os lacradores, os identitários. E aqui a gente tem, né, no topo da lista de estado que mais recebeu imigrantes internos, nós temos a Flórida. Então, 220 mil pessoas se mudaram para o estado da Flórida.
O Texas, mais um estado extremamente conservador, muito mais conservador que os outros, muito mais republicano, em segundo lugar. Arizona, mais um mais republicano, em terceiro lugar. Carolina do Norte, que, se eu não me engano, também teve uma eleição maior, né, de republicanos nessa última... Carolina do Norte ou do Sul? Eu acho que teve algumas delas que surpreendeu com a votação dos republicanos nas últimas eleições. Mas, enfim, especialmente esses 3 estados aqui do topo, os 4, né, porque a Carolina do Norte também está bem destacada dos outros, foram os que mais receberam imigrantes e, pelo menos os 3 primeiros, eu tenho certeza que são bem mais republicanos, bem mais conservadores, bem mais de direita e que tiveram políticas mais flexíveis durante a pandemia. Muitos americanos se mudando para esses estados. E de onde eles saíram? Cara, olha isso. Especialmente da Califórnia e de Nova York. Tá muito descolado dos outros estados. Olha o tanto de gente que se mudou. 367 mil pessoas foram embora da Califórnia e 350 mil foram embora de Nova York. Basicamente, saíram dos estados mais progressistas, mais lacradores, mais identitários, mais democratas, né, do Partido Democrata, os estados mais de esquerda, os estados que foram mais rígidos durante a pandemia. A galera simplesmente meteu o pé, debandou, foram embora, se mudaram para os estados mais à direita. Como ele falou, votaram com os pés. É um argumento bem libertário até esse, né? Mas é basicamente isso. Quando você tem vários estados que podem planejar diferente a sua política, que possuem mais autonomia e que, de fato, praticam políticas muito diferentes uns dos outros, esse tipo de fenômeno acontece e demonstra o que a população prefere. Por que vocês acham que teve essa debandada? Dos estados mais esquerdistas para os mais direitistas. Tipo assim... Realmente, os mais radicais de esquerda para os mais radicais de direita. Radicais. E, inclusive, vale destacar que a Flórida teve resultados tão bons quanto os estados mais autoritários na questão da pandemia. Porém, teve resultados bem melhores na questão da economia. Justamente porque adotou políticas mais flexíveis. Aqui um tweet gringo bem interessante. Um lembrete de que, se você seguir cegamente a ciência, chegará à conclusão de que tudo causa e previne o câncer. A ciência como método é indispensável, mas nunca se esqueça que os cientistas são macacos. Enfim, é um argumento interessante porque, vejam só, ele compartilhou essa imagem também, demonstrando o que está sendo dito. É basicamente, enfim, tudo que você pode comer que vai causar e prevenir câncer. E aí você tem aqui do lado, ó, a proteção contra o câncer e a causa do câncer. Então, o vinho ajuda a prevenir, mas também causa câncer. Tomate, chá, leite, ovos, pipoca, café, manteiga, carne. E isso aqui é uma questão interessante de analisar, porque o que isso significa? Se você está numa discussão sobre ser a favor ou contra ingerir vinho, sei lá, você pode começar a usar isso tipo, a seu favor, aleatoriamente. Não, porque olha só, os cientistas provaram que vinho causa câncer, então você não deveria ingerir vinho. Só que aí do outro lado você tem a pessoa falando, não, mas então, tem cientistas que fizeram outros estudos demonstrando que o vinho previne o câncer. E aí você fica nessa guerra de ciência, com estudos de um lado provando uma coisa e do outro lado provando outra completamente oposta. E você tem vários estudos nessa área, né, se você for pegar a questão dos alimentos. E é um bom indicativo de que é preciso ter cuidado com o tal do cientificismo, né? A crença cega na ciência e a utilização da ciência para ficar validando todos os pontos. Porque, cara, às vezes, se você quiser só provar um ponto, você consegue encontrar ali os estudos necessários para validar essa informação, mesmo que existam outros tantos estudos que demonstrem exatamente o oposto. Enfim, essas foram as militadas certas de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar um like, de se inscrever, curte, compartilha, dá aquela força doando pro meu Pix, usando o QR Code que está aparecendo na tela, ou se tornando membro do canal, ou através do Apoia-se, o link está ali embaixo na descrição do vídeo. Todo apoio é mais do que bem-vindo, eu realmente preciso da sua ajuda, mas se não tem como ajudar dessa forma, não tem problema, eu já te agradeço por ter ficado comigo até o final. Então muito obrigado pela sua audiência, agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Milhões de vidas no total, num pesadelo surreal, vendido como perfeito.
fez